Palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 13. Está escrito: quem beber dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu vou repetir. Quem beber dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O tema dessa mensagem é: Deus nos encontra onde estamos. Se você depois puder, dê uma lida lá no capítulo, os primeiros versículos do capítulo de número 4. Lá você vai encontrar uma história muito edificante, que fala sobre a graça de Deus, o poder transformador da presença de Deus. Essa história fala também do amor, como o amor de Deus é para todos e pode alcançar todos. É uma história de transformação. Jesus, ele agora está seguindo até Cafarnaum, onde ele iria instalar, iniciar o seu ministério e a sua residência, e aí ele tinha que passar por Samaria. Vamos lembrar que Samaria, ou que os judeus não falavam com os samaritanos, eles passavam e nem olhavam um para o outro. Mas Jesus, ele vai buscar quem ele quer em qualquer lugar. Daí o tema da mensagem: Deus nos encontra onde estamos. Então, os judeus não olhavam nem para a cara dos samaritanos. Tinha que passar por ali. Acontece que Jesus estava cansado. E ele agora repousa um pouco ao lado do poço, ou do poço de Jacó. Daqui a pouco chega uma mulher, a personagem principal da história, uma mulher que vivia à margem da sociedade, porque a história dela era muito delicada. Tanto é que ela estava ali de meio-dia justamente para evitar os apontamentos. Não tinha ninguém com Jesus, porque Jesus tinha despedido os seus discípulos para ir na cidade comprar alimentos. E Jesus estava ali cansado, sozinho. Chega a mulher. E aí, que encontro maravilhoso. Jesus dirige a palavra àquela mulher e ela fica espantada. Como assim? Você é judeu falando comigo? E Jesus pede água. E aquela mulher fica toda enrolada e tal. Daqui a pouco Jesus fala de uma água que representa a salvação, a água viva. Antes de falar isso, Jesus pede para que aquela mulher chame o seu marido, e aquela mulher diz: eu não tenho marido. Aí aquela história, né, bem conhecida. Jesus diz: realmente você não tem marido, porque você já teve 5. E aqui está o motivo daquela mulher estar indo ao poço buscar água ao meio-dia. Você já teve 5, o que você tem não é seu. Aquela mulher até indaga Jesus e diz: mas como assim o senhor está falando dessa água com essa autoridade? E o senhor quer dizer que o Senhor é maior do que Jacó que nos deu esse poço? Aí Jesus se revela como Filho de Deus. E aquela mulher fica encantada, aquela mulher fica agora abismada: como assim? Ele é profeta, ele realmente é Filho de Deus, e sai falando para todo mundo. Tanto é que a viagem de Jesus até Cafarnaum é atrasada. 2 dias Jesus ficou em Samaria. Os discípulos, quando voltam, ficam meio querendo julgar Jesus, porque ninguém nunca viu isso. Como é assim? Jesus falando ali com a mulher samaritana.
essa mensagem principalmente é uma mensagem de transformação. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que me assiste aqui. Você que liga seu rádio agora, pastor, eu preciso de uma palavra. Pastor Júnior, eu preciso de uma direção de Deus para a minha vida. Pastor Júnior, eu preciso de um alimento hoje, eu preciso continuar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por mais que eu me esforce aqui, eu não consigo lhe mostrar a dimensão do amor de Deus, até porque a primeira lição eu já lhe dou aqui, o amor de Deus é para todos. O amor de Deus alcança todos. Não dá pra gente colocar as nossas leis morais, sabe? Não dá pra gente colocar os nossos costumes à frente do amor de Deus. Não dá pra gente colocar a nossa religiosidade. Não dá pra gente colocar os nossos achismos. Não dá para dizer as minhas razões. Deus está dizendo através dessa palavra, eu vou encontrar, eu vou transformar. Onde estiver, eu vou alcançar. É como que Deus estivesse dizendo assim, fique no seu lugar. Você tem os seus métodos frustrados de agir. É como que Deus estivesse assim, você tem a sua maneira, você tem os seus traumas, aleluia, mas nada disso, suas razões, nada disso vai impedir o meu plano. Eu, o Senhor, tenho um plano de transformação. E esse plano de transformação envolve você, os seus. Deus nos encontra onde estamos. Por favor, atenção aqui. Diante dessas razões, diante dos nossos princípios religiosos, minha igreja é assim, eu aprendi assim, eu não aceito isso, a gente não gosta dessas coisas, né? E também esse tipo de coisa eu não tolero, comigo vai ser assim, porque eu tenho minha... A gente gosta dessas coisas, isso é coisa dos homens, tá certo, tudo bem, tá certo. E diante disso, muitas vezes nós estamos abrindo mão de algumas pessoas que nos feriram, de algumas pessoas que se entregaram ao pecado, de algumas pessoas que estão como aquela mulher, à margem da sociedade. E a gente diz assim, não, eu já dei isso aí, pastor, por perdido. Cuidado. Aqui é uma palavra de advertência de Deus para as nossas vidas. Cuidado. Cuidado. Porque muitas vezes nós abrimos mão de algumas pessoas e não percebemos que estamos abrindo mão da nossa própria fé. Isso é muito sério. Isso daqui inclui agora relação de marido com mulher, de pais com filhos, de filhos com pais. Estou falando principalmente nesse vínculo familiar. Porque sem perceber nós estamos tão machucados, tão chateados. Estamos tão esgotados dessa situação, desse vai e vem, que a gente acha melhor dar por perdido. Não, isso daí tem jeito não. Deus me trouxe hoje aqui para aquecer seu coração. Você não pode, eu não posso jamais dar qualquer indicação que eu não creio na mudança de Deus na vida desta pessoa. Eu não posso dar nenhuma indicação, porque quando eu digo que Deus não pode, eu estou diminuindo o poder de Deus e retirando a eficácia do poder de Deus na minha vida, não é na vida do outro só, não. Não sei se você compreende o que eu falo.
eu não creio que Deus muda mais a tua vida. Sabe por quê? Porque tu não queres. Porque tu és sem vergonha mesmo, me permite a expressão. Tu gosta mesmo da... E tu já fiz de tudo. E não sei... Aí você volta lá e diz, pastor, mas Deus só muda se a pessoa quer. E não sei o quê. Aí você agora absolve tudo isso e diz, não. Então, deixa pra lá. Cuidado que você pode estar abrindo mão da sua própria fé. A essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a essência de quebrar barreiras, dogmas. Aleluia. Aí está a história da mulher samaritana. Aleluia. É a essência de tirar as pessoas do isolamento, à margem da sociedade. Aleluia. É pegar aqueles que não são, não tem, não presta, dá um banho, organiza e agora está sentado em cadeira de príncipe. Esse é o Evangelho. É fácil falar, é fácil talvez pregar, mas viver não é tão fácil, eu entendo, mas essa é a verdade de Deus para nós. A primeira grande lição é essa: o amor de Deus alcança todos. O amor de Deus é para todos. Eu posso não valorizar você, mulher samaritana. Eu conheço sua história, conheço suas maldades, suas intenções. Você conhece. E Deus, o que é que Deus diz dela? Deus a trata com amor, com respeito, com oportunidade. Eu lembro de Paulo. Quando eu digo que o amor de Deus é para todos e alcança todos, quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. Paulo, ele estava lá em acordo com a morte de um grande homem de Deus, o diácono Estevão, um homem caridoso. Paulo estava assinando a morte deste homem lá atrás. Paulo era fariseu zeloso. Paulo buscava prender os discípulos de Jesus. E isso era a história de Paulo. Olhando assim, essa criatura serve para quê? Isso daí vai dar em quê? Mas no caminho de Damasco houve uma transformação de perseguidor. Paulo agora passa a ser um pregador do Evangelho. Paulo era um homem cheio de privilégios. Um homem da alta sociedade, culto, cheio de status. Agora, Paulo, o amor de Deus chegou para você, Paulo. Você vai passar dessa pompa toda para um sofredor pelo Evangelho. Eita, que Deus! É Deus de transformação. Vai pagar teu preço agora. Um homem, sabe aquele religioso insuportável que às vezes a gente age como um religioso insuportável, né? Capa a gente. Porque ninguém aguenta não. Olha, o religioso, a essência do religioso é aquele que ele mata o outro falando em língua estranha. O religioso é assim. E a gente carrega um pouquinho, e a religião em si, ela não é algo para a gente descartar, claro que não. A religião, ela é boa, ela está ali dentro da própria organização da igreja do Senhor. Mas quando nós perdemos a vida, a essência, a santificação, o temor, a intimidade com Deus, a gente fica insuportável. Paulo era assim, zeloso, fariseu, zeloso. Era agora, oxente. Esse daí, agora humildezinho assim, olha só. Aleluia. Eu poderia falar de Pedro. Pedro que negou Jesus. Aleluia. Pedro medroso, frouxo, homem frouxo. Homem covarde. Você era assim, Pedro. Falso é você, Pedro. Você era falsozinho, viu, filho? Frouxo.
Um bago de jaca mole. Pedro era isso. Mas após ter negado Jesus, ele chora amargamente. E encontra a restauração de Deus. Aí agora sai da frente, meu irmão, porque aquele homem covarde que tinha medo das autoridades, agora está enfrentando as autoridades e pregando, sendo um instrumento cheio de Deus. Aleluia! Eu estou falando da transformação e do amor de Deus que é para todos e alcança todos. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Para dizer, não, mulher samaritana, tua história é essa, tua situação é essa, é não, é não, é não, lá está Jesus. Jesus vai buscar. Jesus vai buscar, irmã. Eu posso não dar valor. Aleluia. Você pode não dar valor, mas meu Deus está dizendo, tem valor. É meu. Eu vou encontrar. Tem um momento, tem o meu meio-dia com essa criatura. O meio-dia de Jesus vai chegar. O meio-dia da mulher samaritana vai chegar. Só vai ter essa bênção em Jesus. Jesus é essa bênção. Como foi com a mulher samaritana, como foi com Paulo, como foi com Pedro. A gente lembrar da história de Pedro, irmãos. Pedro era meio louco, meio desajustado, impulsivo. Como é que um líder vai ser assim? Caba doido. Ó, fala pelos cotovelos, atropelando todo mundo. Se orienta, Pedro. Ah, não adianta dizer se orienta. Vamos ter paciência, porque vai chegar o meio-dia para Pedro. Chegou. Agora Pedro organizado, olha a mudança. Um líder, um dos principais apóstolos da igreja. Olha que mudança. Sabe por que às vezes nós não cremos na mudança que Deus vai operar na vida de alguém? Porque ainda tem muita coisa na nossa vida que não foi mudada. Mas quando eu olho para dentro de mim e vejo as mudanças que Deus já fez, quando eu vejo que o meio-dia chegou, o encontro pessoal chegou e tem mudança significativa na minha vida, começo a ser mais tolerante com as pessoas. Eu começo a ter mais paciência. Deus está dizendo através dessa palavra. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha, eu sou restauração na sua casa. Eu vou entrar com providência. Eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. O trabalhar de Deus vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que a presença de Deus vai ser constante aí, muito mais do que você imagina. Eu estou falando isso debaixo da palavra e revelação da palavra de Deus, porque se você olhar o texto da mulher samaritana, um lugar onde os judeus passavam com nojo, Jesus ficou ali 2 dias. Jesus atrasou a viagem dele até Cafarnaum. Eu poderia dizer aqui, ó, Jesus atrasou o início do seu ministério 2 dias. 2 dias para estar lá com os samaritanos e com a mulher samaritana. Aleluia! Não rejeite aquilo que Deus abraçou. Não rejeite aquilo que Deus aceitou. Aleluia, repreenda em nome de Jesus.
Deixa Deus trabalhar, porque Deus é Deus de mudança. Deus vai encontrar aonde Ele estiver. Deus nos encontra onde estamos. Eu sinto a alegria do Espírito Santo de Deus. Tem jeito! Tem jeito! Tem jeito para você, tem jeito para os seus. Tem jeito para aquela criatura. Tem jeito para aquela benção, pastor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, eu falei e deixo bem claro, não tem porta fechada. Não tem limitação. Deus vai onde está. E o amor dele é para todos e alcança todos. Outra lição, e eu quero aqui concluir com essa lição, é que Deus, ele é especialista em marcar encontro em meio à solidão. Diga comigo assim, solidão. O sentimento horrível. E tem pessoas que estão me assistindo agora e dizem, pastor Júnior, pastor, eu me sinto só, pastor. Algumas vezes nós estamos rodeados de tantas pessoas, mas há aquele sentimento de que parece que não há ninguém com simpatia, não há ninguém, parece que não há ninguém vivo perto de nós. E às vezes há também aquele sentimento de uma pessoa que está realmente só, né? Não tem pessoas, às vezes, ou poucas pessoas. Eu lembro de uma irmã que eu encontrei aqui em Jaboatão Centro. Aquilo me marcou, o jeitinho simples dela falar. Eu encontrei ela em Jaboatão Centro, mas ela mora em Moreno, uma cidadezinha aqui vizinha. Uma cidade vizinha aqui de Jaboatão. Né? Para os irmãos que estão distantes terem uma noção. E aí ela disse, olhando assim para mim, eu senti assim a necessidade, o amor e como é importante essa rádio. Ela disse, meu filho, contou um pouquinho da história dela. Eu vivo só em casa. E essa rádio é a minha companhia. Mas ela falou assim de um jeitinho tão que na mesma hora eu vi como é importante essa palavra. Deus, ele não vai deixar essa solidão lhe matar. Oh, aleluia. Deus não vai deixar esse sentimento lhe destruir. A mulher samaritana, ela foi ao poço em uma hora bem comum, meio-dia. E a gente sabe que ela foi ela foi neste horário para evitar o julgamento. O passado dela era um passado horrível. E ali estava. A gente vê o único episódio dela aí, Jesus encontrar com ela. Mas, meu irmão, tinha uma história aqui, eu poderia dizer que tinha uma rotina. Todo dia. Ela olhava e dizia, não, essa é a melhor hora. Eu não aguento. Aleluia, eu não aguento. Eu não aguento me deparar com a minha história antiga. Aleluia, quantas pessoas eu sinto a alegria, a presença de Deus. Quantas pessoas estão me assistindo agora dizendo isso? Eu não aguento.
Eu não aguento voltar, remoer tudo isso. Aquela mulher estava dizendo isso. Por isso que ela ali estava todo dia. Ela ia e voltava, e se não encontrasse ninguém, parece que o dia dela era melhor. Se ela não encontrasse ninguém para entronchar o rosto para ela, era melhor. Parece que cada pessoa que ela via era um sentimento que brotava e lhe machucava. Aleluia. Eu quero dizer a você que Deus, ele é Deus de encontro. Não precisa você querer camuflar a sua realidade, não. É bem verdade que nós nos esforçamos por causa dos homens. Nós queremos fugir dos sentimentos que nos machucam. Nós nos sentimos só, mas queremos mostrar que estamos bem. Isso faz parte. Mas eu quero dizer para você que o seu tempo de isolamento, de solidão, pode estar acabando. Jesus chegou. E a prova disso é a alegria sobrenatural que você pode sentir agora. Você lembra de Elias? Quem foi Elias, pastor Júnior? Elias foi um profeta poderoso, caba macho. Elias enfrentou Jezabel, a rainha, enfrentou o rei, fez fogo descer do céu, confusão medonha. Meu irmão, esse caba é homem de Deus. Mas chegou um momento que ele se cansou. E ele disse, não, eu vou viver minha vida. E caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Sinai. E lá ele foi para uma caverna, ó. Uma caverna. E ele desabafou com Deus. Ele contou a história que foi zeloso. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Que foi zeloso ao Senhor. Ele falou que os israelitas rejeitaram a aliança com Deus. Mataram os profetas. E ele, nesse sentimento de confusão mental, ele diz, olha Deus, só eu sobrei. E agora estão tentando me matar. Aí Deus começa com as revelações dele. Lá estava o profeta, cansado, angustiado. Deus, né? No começo perguntou a Elias, o que é que você está fazendo aqui? Providenciou os corvos, os anjos, né? Poderíamos chamar assim, para alimentar Elias e tal. Mas, e quem tira Elias da caverna? Quem tira Elias da solidão? Quem? Não adianta. Você sabe que você está passando, não adianta presente, não adianta abraçozinho, não adianta tapinha nas costas. Não adianta, pastor. Eu estou nessa situação. Só Deus pode me... Eu não sei, pastor. Deus sabe que só Ele mesmo pode sanar, mudar. Ele sabe. Deus mandou Elias sair da caverna. Mas Elias, no primeiro momento, não saiu. E aí começou agora as manifestações espirituais. Um vento forte, que arrancava a árvore, parecia que ia arrancar os montes. Manifestação de Deus. Sai da caverna, Elias. Não, estou aqui. Tô acabado. Se não bastasse o vento arrancando tudo, Deus mandou um terremoto. Sai da caverna, Elias. Tem força não.
Terceira manifestação de Deus. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 19. Fogo. Aquecendo. Sai da caverna. Depois chegou a hora. Como Deus sabe trabalhar, né, com cada um. Chegou o momento, lá em 1 Reis 19, 12, diz que veio um som. Está lá escrito na Bíblia assim, ó. Um sussurro tranquilo e suave. Foi aí que Elias reconheceu a presença de Deus suficiente para lhe tirar desse isolamento, dessa vergonha de ir ao poço ao meio-dia. Aleluia. Eu quero dizer a você, não fique aí nessa sua fragilidade, achando que Deus não vai lhe alcançar, não. Deus vai lhe buscar. Os homens, na sua essência, são falsos. Nós somos falsos. Nós gostamos de julgar, de apontar. Nós, só Jesus para nos aguentar mesmo, nos suportar. Mas eu quero dizer para você que o descanso de Deus está chegando na sua vida, mesmo diante deste seu momento de tanta dificuldade, tanta limitação. Deus está restaurando os seus sonhos, os seus projetos. Deus está lhe renovando. Ao mesmo tempo que você precisa entender também que você não é uma máquina, não. Você não pode estar se comparando com os outros toda hora, não. Você não é super-homem, não. Super-mulher, não. Esses momentos de desânimo são normais. Por vezes são normais. Mas, peraí, tem gente que já passou muito tempo na caverna. Peraí, já traz preocupação. Então, receba o sussurro suave, tranquilo de Deus para você hoje. Aleluia! Desperta! Desperta! Deus nunca te abandonou, Elias. Elias, estás me ouvindo aí na caverna? Deus nunca te abandonou. Saulo, Paulo, nessa tua perseguição, nesses teus apontamentos aos crentes, Deus está de olho em tu, coração de pedra, coisa ruim. Deus vai te pegar e vai te transformar num vaso de honra. Tu estás ouvindo? Você, Pedro, que negou a Jesus, chora, que Deus vai restaurar a tua sorte. Mulher samaritana, você vai buscar água, aleluia, no horário de pico, não é ao meio-dia, não, se escondendo da sua história, não, porque o Senhor está dizendo, eu sou aquele que conserto a tua reputação. Eu sou aquele que vou lá atrás e conserto o que ninguém pode consertar. Te dá um nome, te dá uma história, te dá uma nova oportunidade. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Deus nos encontra onde estamos. Que Deus nos abençoe. Muito cuidado. Você não tem direito de excluir ninguém da transformação de Deus. Vez por outra a gente quer fazer isso. Vez por outra a gente quer carimbar alguém. Mas com você ou sem você, Deus vai transformar. Querendo eu ou não, Deus vai fazer.
Que Deus nos abençoe. O amor de Deus é para todos e alcança todos. O amor de Deus nos tira da solidão, da escuridão, da rotina de amargura. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.